Vamos dar início à reunião do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do dia 3 de setembro de 2009, hoje contando com a honrosa presença do Dr. Otávio Rodrigues, que é membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem-vindo, Dr. Otávio, a essa casa. Havendo quórum, declaro instalada a reunião, indago dos senhores conselheiros se podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Aprovada por unanimidade. Comunicações da presidência. Temos aqui hoje a honra de contar com o Dr. Otávio Rodrigues, que recém-eleito e recém-empossado ao Conselho Superior do Ministério Público, professor da Universidade de Conselho Nacional do Ministério Público, professor da Universidade de São Paulo, presidente da área da CAPES, da Educação do Direito, portanto, um advogado, professor, né, e um homem não só pela sua competência acadêmica e intelectual, mas também pela sua sensibilidade política, né, e institucional, está hoje ocupando uma das vagas do nosso Conselho Nacional, indicado pela Câmara dos Deputados, e nos honra muito a sua presença. É a primeira vez que nós contamos com um membro do Conselho Nacional do Ministério Público conosco, né? Já tivemos uma reunião na Procuradoria-Geral e já colocamos a assessoria da Procuradoria-Geral à disposição, né? Ela sempre esteve, na verdade, à disposição do Conselho Nacional, mas especificamente estamos muito contentes em ter um representante de São Paulo, né, que conhece as peculiaridades do Ministério Público Estadual de São Paulo e que poderá muito nos ajudar, né, não só em relação às questões que estão no Conselho Nacional do Ministério Público, mas também vai nos ajudar muito a melhorar, sempre aperfeiçoar, que é o nosso objetivo, a forma de prestação de serviço do Ministério Público de São Paulo, para poder atender cada vez melhor a sociedade de São Paulo, que esse é o nosso objetivo principal. Então, saiba, doutor Otávio, a honra enorme em recebê-lo. Essa casa também é a sua casa, o Ministério Público de São Paulo é a sua casa. Venha sempre, nós estamos à disposição, não só para discutir as altas questões de Ministério Público do país, mas também discutir o dia a dia, né, da nossa atividade fim, do Ministério Público Nacional, realizar os aperfeiçoamentos que são sempre necessários para isso, né? Então, sinta-se aqui também como um membro do Ministério Público, que hoje Vossa Excelência é, né? Um membro do Ministério Público, sinta-se sempre bem-vindo para fazer né, o seu trabalho e contar conosco, né, no momento em que o Brasil todo precisa das instituições, né, e o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, estará sempre presente, né, na defesa da sociedade. Então, isso é a minha comunicação, né, insistindo na honra e no orgulho de tê-lo aqui conosco. Por favor, se quiser usar a palavra, fique à vontade. Senhor Procurador-Geral, professor João Paulo Ismânio, diletíssimo amigo, eu agradeço a gentileza das suas palavras de boas-vindas, compareço aqui no início do meu mandato, prestando homenagem ao Ministério Público do Estado de São Paulo e indiretamente a todos os Ministérios Públicos estaduais do Brasil, com esta minha primeira visita no cargo, simbolizando não só o respeito e a consideração por esta casa e pelos membros desta casa, como também como uma forma de apresentar e através de uma preocupação que eu tenho muito grande com a accountability, apresentar os principais objetivos do meu mandato, que foi conferido pela confiança do povo brasileiro através da sua representação soberana na Câmara Federal, e, evidentemente, como já salientado pelo Procurador-Geral, receber as contribuições, as sugestões dos membros desta instituição, como evidentemente dos membros dos demais ramos do Ministério Público no Brasil. Eu tenho, evidentemente, uma ligação geográfica e um conhecimento, por conta da minha ligação a São Paulo, muito peculiares,
Isso levará as singularidades do Ministério Público do Estado de São Paulo a influenciar na visão e na tomada de decisões, evidentemente. Temos aqui um Ministério Público que é quase que um país dentro de um país, e dentro dessa perspectiva tenho e confio que a tradição e a experiência desta casa podem muito colaborar com os ofícios do Conselho Nacional do Ministério Público, dentro, evidentemente, daqueles primados da independência, da isenção e de uma preocupação com a institucionalidade. Mas é muito importante ter esse contato, ter esse diálogo, ter esse feedback permanente com esta casa, e os senhores e a senhora, que são os mais elevados representantes do Ministério Público, recebem de mim, nesta manhã, os meus cumprimentos, os meus respeitos e a minha solicitação de que colaborem com o meu mandato e colaborem com o Conselho Nacional do Ministério Público através de sugestões, através de manifestações e das suas visões auridas a partir de uma longa experiência no trato das coisas do Ministério Público. Senhor presidente e senhor procurador-geral, muito obrigado pela acolhida tão gentil e tão generosa que tive durante esta manhã nesta casa. Pois não. Vamos então abrir a palavra aos demais conselheiros para que possam fazer aí saudação ou troca de ideias, se for o caso. Então, doutor Rossini. Bom dia, senhor procurador-geral e presidente desse conselho, senhor corregedor em exercício, senhor doutor Otávio, seja muito bem-vindo, de muita importância o seu estado aqui, aos demais conselheiros, conselheira, presentes, colegas presentes, servidores e aqueles que nos assistem. Então, eu começo a dizer que esse mandato aqui, ele tem essa busca pela transparência, né? Ela continua na linha da transparência, dessa vez com o uso das tecnologias da informação, né, da estrutura criada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que também no mandato do Dr. Ismânio. Então, nós fazemos a transmissão direta, né? Eu já recebi vários WhatsApps aqui perguntando quem é Vossa Excelência. E eu respondi que é um conselheiro que nos visita em início de mandato de uma maneira muito simbólica. Portanto, minha fala é muito rápida, sincero desejo de que nós possamos estreitar essas relações, sempre com a distância institucional necessária, mas é um Estado, Vossa Excelência daqui, de 45 milhões de habitantes. Tem promotor em todo o rincão, nas fronteiras, nas trincheiras de trabalhando com os mais diversos assuntos, né? Desde a área criminal, que é aquilo que a Constituição nos defere de maneira exclusiva, né? E toda a pleiade de atribuições, tanto como interventores nos processos, mas também como protagonistas das apurações na área de difusos e das ações, né? Então, não é arrogância, mas a demanda faz com que o Ministério Público de São Paulo tenha algum conhecimento com relação à complexidade. Se tem algum lugar complexo, né, esse lugar é São Paulo. Eu trabalhei com a questão prisional, digo que só no Estado de São Paulo nós temos hoje 245 mil presos. Ou seja, os promotores de execução, por exemplo, com certeza são os que mais trabalham no Brasil. Só isso. Então, assim, por qualquer ângulo que Vossa Excelência olhe, nós podemos oferecer alguma contribuição. Então, acho que o desejo deste conselho, como secretário né, em mandato tampão, eu acho que posso dizer que eu coloco assim, o conhecimento de todos, o esforço de todos, no sentido de contribuir com o seu mandato, que seja profícuo, que não sejam só 2 anos, se renovem para 4. Sucesso. Muito obrigado pela visita. Doutor Giuliotti. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor em Exercício, doutor Otávio, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, caros colegas que nos assistem, funcionários, jornalistas, queria saudar também o doutor Otávio, desejar aí uma feliz gestão, me colocando pessoalmente, eu sou procurador criminal, estou me colocando também pessoalmente à disposição de Vossa Excelência, naquilo que for possível, nós estamos à disposição, e eu gostaria de lembrar que desde que foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público de São Paulo, o maior Ministério Público do Brasil, jamais teve um representante. E o senhor, representando São Paulo, irá talvez cobrir essa demanda que São Paulo jamais esteve representado. Então,
Eu vou torcer muito por Vossa Excelência, colocando-me à minha disposição para que aquilo que for possível, que o senhor tenha uma grande gestão à frente do Conselho. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhor procurador-geral, senhor corregedor, senhor secretário, doutor Otávio Rodrigues, a quem eu já tive o prazer de conhecer, agora conversamos um pouco, assim que ele adentrou a sala. Eu também, como os demais que me antecederam, desejo a Vossa Excelência sucesso, uma gestão muito frutífera no Conselho Nacional do Ministério Público. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. O Ministério Público de São Paulo tem uma interação muito positiva, muito frutífera com o Conselho Nacional do Ministério Público, quer cada vez mais estreitar isso em prol de quem? Da sociedade. Da sociedade, não vou nem dizer mais paulista, da sociedade brasileira, que o senhor terá sob os seus olhos uma visão panorâmica de todo esse Brasil enquanto a atuação do Ministério Público, né? Então, ficamos à disposição, como foi dito aqui, como foi bem lembrado pelo doutor Giuliotti, o Ministério Público de São Paulo, se não de forma direta por um dos seus membros, mas por um integrante nobre, um integrante cheio de boas intenções, estará representado pelo senhor. Então, desejamos, eu reitero, uma excelente gestão e estamos sempre de portas abertas aqui, como eu tenho certeza que todos registram e registrarão, para receber o senhor pessoalmente, o Conselho Nacional, como sempre recebemos agora há pouco tempo e com uma interação muito positiva. Sucesso. Obrigado. Doutor Júlio. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, senhor Secretário, doutor Otávio Rodrigues, colegas que nos assistem pela web, demais funcionários, senhores conselheiros. Também gostaria de fazer uma saudação especial ao doutor Otávio, que com poucas palavras mostra muita sensibilidade e muito espírito público. Gostaria de desejar ao senhor uma profícua gestão e deixar o nosso Conselho Superior aqui à disposição de Vossa Excelência no exercício do seu mandato. Muito obrigado. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, senhor doutor Otávio, do senhor secretário, demais conselheiros, com muita satisfação, muita honra recebê-lo, doutor Otávio, e com muita satisfação recebo as suas palavras e a sua preocupação com as peculiaridades do Ministério Público de São Paulo, que isso nos estreita, né? Estreita nosso relacionamento para ultrapassar as dificuldades, sempre no interesse público, que é o nosso interesse maior, né? Então, muito sucesso no seu trabalho e que podemos trabalhar juntos. Doutor Sabella. Presidente, doutor Motauri, corregedor, meus queridos colegas, professor Otávio Rodrigues, que inicia a sua gestão no Conselho Nacional do Ministério Público. Quero também unir a minha voz às vozes dos demais integrantes desta casa para recepcioná-lo, abraçá-lo e expressar os votos de que o seu período como componente do Conselho Nacional seja dos mais profícuos e dos mais bem-sucedidos. De minha parte, particularmente tenho do Conselho Nacional uma visão extremamente positiva. Sempre vi o órgão como um órgão necessário e, a meu juízo, estando no Ministério Público de São Paulo há 4 décadas, até que não existisse, era o órgão que faltava. E, a bem da verdade, o surgimento do Conselho Nacional na organização estrutural normativa do Estado brasileiro
veio dar aperfeiçoamento a uma ideia sem a qual o Estado de Direito apresenta algumas vulnerabilidades, que foi o aperfeiçoamento a mecanismos de controle externo. E esta expressão, o Instituto dos Checks and Balances, foi muito presente durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, de que nós participamos, então, dirigindo a entidade nacional do Ministério Público. Era uma preocupação dos constituintes mais lúcidos. Eu me lembro que era uma das preocupações fundamentais do próprio constituinte Nelson Jobim, do próprio doutor Ulisses e de alguns outros, principalmente ligados à Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado tem um radar multidirecional que o coloca em contato com as dificuldades sociais, com as asperezas da vida em sociedade, e, portanto, a sua sensibilidade é muito eficaz para detectar os institutos e os sistemas e os órgãos e os instrumentos que podem contribuir para uma melhor vida e interação em sociedade. Eu me lembro que, principalmente, os advogados postulavam mecanismos de controle interno e de controle externo e de controle recíproco entre as instituições. E o Conselho Nacional veio com uma forma de composição polimórfica, trazendo vozes e olhares de diversos segmentos do Estado brasileiro, que propicia uma mundividência muito eficaz para contribuir para o aprimoramento das instituições, especialmente do Ministério Público, e especialmente de um Ministério Público, de um Estado que é um continente com diferenças socioeconômicas, sociológicas, culturais, extremamente variáveis e de grandeza e variação realmente incomuns. E o Conselho, até sob esse prisma, a meu juízo, o Conselho é um fator fundamental na aproximação das características entre os diversos ministérios públicos das unidades federadas, na medida do possível, porque nós sabemos que há uma medida além da qual é difícil a homogeneização. E ao longo desses anos de sua existência, desde que o artigo 130 foi inserido no texto da Constituição por reforma superveniente, tem cumprido essa e outra de suas múltiplas tarefas, com muito acerto, a meu juízo, oferecendo efetivamente uma enorme cooperação para o aprimoramento da nossa instituição. Então, eu quero abraçá-lo, lhe desejar muito êxito e dizer que eu também estou aqui com as minhas modestíssimas possibilidades e muitas limitações, mas com todo prazer às suas ordens. Doutor Sabella é o nosso decano, viu, doutor Otávio? O procurador de justiça que substitui o procurador-geral, então, e é um dos remanescentes da grande geração do Ministério Público que construiu o nosso sistema constitucional na Constituinte de 88. O doutor Sabella foi uma liderança, e é uma liderança expressiva, na época era da nossa associação. Então, todos aqui, nós reverenciamos muito o doutor Sabella, porque é responsável por toda essa nova visão de Ministério Público que a Constituição Federal acolheu. Então, para nós é sempre uma honra tê-lo aqui no Conselho e, enfim, tê-lo sempre presente. No próprio Conselho Nacional, que festejou a Constituição, o doutor Sabella foi nosso representante lá para contar a história para os mais jovens, e lá em Brasília fez também muito sucesso lá, na atual gestão. Doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, excelentíssimo senhor Corregedor, excelentíssimo senhor Dr. Otávio, colegas conselheiros, funcionários, colegas que nos assistem, eu queria apenas secundar os que me antecederam, no cumprimento a Vossa Excelência, e dizer que esse seu gesto é apenas a demonstração do seu enorme caráter, e muito nos honra. E nós nos colocamos à disposição, assim como todos os colegas, para aquilo que for necessário
para a colaboração com o Conselho Nacional do Ministério Público, como sempre fizemos. E desejar a Vossa Excelência uma excelente gestão e, como foi aventado, mais de uma gestão. Obrigado. Doutor Rochel. Bom dia, senhor presidente, senhor corregedor, professor Otávio, nosso secretário, doutor Rossini, os meus colegas e a todos que nos assistem no presente e pela internet. Eu só endosso as palavras dos colegas que me antecederam, até porque eles foram muito felizes nas colocações. Nós ficamos muito honrados com a sua visita. Para nós é muito importante que esse canal de comunicação com o Conselho Nacional do Ministério Público seja cada vez mais direto e estreito, na medida em que possamos prestar um bom serviço à comunidade, à sociedade brasileira de uma forma geral. Então, muito obrigado pela sua presença e desejo um profícuo mandato. Doutor Motauri. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Otávio Rodrigues, a todos os que nos assistem, bom dia. Antes mesmo de saudar o doutor Otávio, eu gostaria, senhor presidente, até para que o doutor Otávio tenha, ele sabe muito bem disso, mas para que essa dimensão fique ainda mais aguda no seu conhecimento, a Corregedoria acabou de realizar, na última sexta-feira, correição em 100 cargos de procurador de justiça, né? Foram correições que demandaram, em sua execução plena, 2 semanas, fora todo o período de preparação, mas quando nós falamos em 100 cargos, nós falamos, muitas vezes, de ministérios públicos quase que inteiros, né? E esse é um trabalho realizado em 2 semanas, que bem dá a dimensão do Ministério Público de São Paulo. E, nesse sentido, doutor Otávio, eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a Câmara dos Deputados, pela felicidade da escolha. Não apenas pela escolha de um paulista, e, nesse sentido, suprindo uma omissão com a devida vênia histórica do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que jamais indicou um representante de São Paulo para integrar esse nobre colegiado nacional, suprindo com a presença de um paulista, e não apenas de um paulista da envergadura de Vossa Excelência, que seguramente muito bem representará o nosso Estado junto àquele colegiado. Nós chegamos a um ponto, doutor Otávio, e Sua Excelência, o Procurador-Geral, sabe disso, em que nenhum promotor de justiça ou procurador de justiça do Estado de São Paulo se interessou em concorrer a uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público, no último pleito, já cientes de que no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais a sua chance seria nenhuma. Nós já tivemos 2 colegas em gestões sucessivas no Conselho Nacional de Justiça, ambos permaneceram por 4 anos, e no Conselho Nacional do Ministério Público nós continuamos invictos. Graças à nossa Câmara dos Deputados, temos agora a honra de ter Vossa Excelência vestindo, em parte, a nossa camisa, óbvio, cada um no cumprimento de seus mistérios, de seus deveres, de suas responsabilidades, mas pelo menos alguém que conhece profundamente a nossa instituição do Estado de São Paulo e as suas peculiaridades, como bem dito pelo nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça. Então, doutor Otávio, eu fico muito feliz, parabenizo a Câmara e a Vossa Excelência e desejo uma gestão profícua e que Vossa Excelência tenha a mais absoluta certeza em muito honrará não apenas o Conselho Nacional, como o nome do Estado de São Paulo ao largo de sua gestão naquele colegiado de tamanha importância, como bem dito pelo doutor Sabella. Aliás, só por uma curiosidade, eu fui estagiário do doutor Sabella, muito do que sei debito, ou acredito a Sua Excelência, Então, o Ministério Público tem o histórico, ele passa de geração em geração, a construção é permanente e Vossa Excelência seguramente será um parceiro importantíssimo da instituição Ministério Público do Estado de São Paulo no exercício de seus graves mistérios junto ao Conselho Nacional. E desde logo aqui, em nome da doutora Tereza, que está essa semana de licença, coloco à mais absoluta disposição também a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo para o que for necessário, em troca de ideias, suporte, enfim, tudo aquilo que lhe aprouver e que Vossa Excelência entender por útil
para o exercício, pelo melhor desempenho de suas funções, o senhor tem a certeza que a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo será uma parceira e estará sempre à disposição. Senhor presidente, a par dessa saudação, eu gostaria também de fazer uma outra saudação peculiar. Eu acho que Vossa Excelência bem sabe a quem eu vou me referir, a um colega que se aposentou no sábado, sem nenhum demérito aos outros colegas, também aposentados, brilhantes colegas, doutora Dulce e doutor José Bento de Marília, né, com os quais eu não tive a aventura de trabalhar, mas eu não poderia deixar de fazer uma especial homenagem, pedindo licença para tanto, ao doutor Oswaldo Peregrina Rodrigues, né, pese o meu esforço em convencê-lo a não se aposentar, foi uma briga árdua, né, que durou até os 48 do segundo tempo, teve aplicação do VAR, inclusive, por isso, né, o período se postergou, né, as minhas gestões não foram frutíferas e o doutor Oswaldo resolveu se aposentar. Eu gostaria aqui, não poderia deixar de consignar, senhor presidente, o meu respeito, a minha admiração por um colega dos mais brilhantes dentro da instituição, um promotor de justiça de primeira linha, com relevantíssimos serviços prestados, com quem tive a honra de trabalhar na Promotoria da Infância de Interesses Difusos e depois, quando coordenei o setor de competência originária civil da Procuradoria-Geral, tive a honra de tê-lo ao meu lado, sempre com brilho, com denodo, com amor à instituição, aquele amor que todos nós aqui nutrimos e amor que, na verdade, faz com que o Ministério Público de São Paulo seja sempre pulsante. Então, as minhas homenagens singelas ao doutor Oswaldo e, né, felizmente, na PUC eu o encontro ainda sempre, né, e as minhas homenagens singelas e o desejo de um profícuo novo tempo na sua vida, senhor presidente. Obrigado. Nós estamos hoje, doutor Otávio, perdendo para a inatividade, né, aposentado, 3 excelentes colegas. A doutora Dulce Maria Mônaco, que é procuradora de Justiça Criminal, o doutor José Bento Campos Guimarães, que é terceiro promotor de Justiça de Marília, e o doutor Oswaldo Peregrina Rodrigues, que é promotor do consumidor. Então, aqui vai a proposta do voto de louvor pela brilhante carreira que os 3 realizaram. Também o doutor João Cláudio Colseiro, que também é procurador de Justiça da Procuradoria Criminal. O doutor João Colseiro foi meu companheiro de faculdade, estudamos na mesma classe, e também é um brilhante, maravilhoso colega, que ora se aposenta. Então, fico aqui, né, o voto, creio que aprovado por unanimidade, de louvor, né, pela brilhante carreira que os 4 colegas realizaram aqui na nossa instituição. Então, doutor Otávio, acho que a palavra dos nossos conselheiros deu a dimensão da importância da sua visita, da nossa expectativa com o seu trabalho, e, na verdade, a nossa certeza de que o senhor vem, né, num momento importante para o país, um momento importante para a instituição, e que o senhor tem as qualidades que foram aqui reconhecidas, né, e tem essa generosidade, além de tudo, de estar aqui conosco, né, e, portanto, receba mais uma vez do Ministério Público de São Paulo, né, todo o apoio, todo o carinho, toda, né, a nossa melhor condição para auxiliar a sua gestão e o nosso melhor agradecimento pela sua presença aqui conosco. Eu vou suspender um pouquinho a sessão, pedir para o doutor Sabella assumir a presidência para que eu acompanhe o doutor Otávio na sua retirada e, enfim, que a gente possa dar continuidade ao trabalho do Conselho. Muito obrigado a todos.
Retomando os nossos trabalhos, antes de passar a palavra ao conselheiro Eduardo Del Campo, eu quero registrar com muito prazer a presença dos colegas Pimentel, Camila e Marcos Vinícius, da área de habitação e urbanismo, e, de modo especial, a presença do colega Michel Betenjani, que durante vários anos integrou conosco o núcleo de assessoria do Procurador-Geral de Justiça, gestão do Procurador-Geral Fernando Grela Vieira, e, mercê de seu talento, de seu preparo, de sua criatividade, de seu trabalho, foi praticamente requisitado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para onde levou e implantou o know-how que aqui pioneiramente pôs em funcionamento. Então, é um prazer recebê-lo, colega de currículo profissional absolutamente impecável e que deu ao funcionamento do Ministério Público nas áreas administrativa, de tecnologia, padrões de funcionamento muito bons, com o seu preparo, com o seu talento. Prazer recebê-lo, Michel. Muito bem. Tem a palavra o conselheiro Eduardo, com vistas a abordar os tópicos pertinentes à movimentação da carreira. O primeiro tópico referente à movimentação da carreira diz respeito à transferência de procuradoria do terceiro procurador de justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, decorrente da aposentadoria do Dr. Oleno Ricardo Scucuglia. Fim do prazo regulamentar, foi indicado fim do prazo regulamentar para o terceiro cargo de Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, na vaga decorrente da aposentadoria do Dr. Oleno Ricardo de Souza Scucuglia, foi indicada a doutora Cristina de Jaime Caboclo, 58ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil. Segundo tópico, fixação de critérios para o cargo de procurador e entrâncias final e intermediária. Eu vou ler os cargos e indicar os critérios pelos quais eles serão abertos por remoção e promoção. Entrância final. Remoção. Primeiro promotor de Justiça Criminal de Santana. Merecimento. Quinto promotor de Justiça Militar. Antiguidade. Quarto promotor de Justiça de Caraguatatuba. Merecimento. Quinto promotor de Justiça de Sertãozinho. Antiguidade. Sétimo promotor de Justiça de Franca. Merecimento. 67º promotor de Justiça Criminal. Antiguidade. 68º promotor de Justiça da Capital. Merecimento. 100º promotor de Justiça da Capital. Antiguidade. 27º promotor de Justiça de Guarulhos. Merecimento. 8º promotor de Justiça de São Bernardo do Campo. Antiguidade. 15º promotor de Justiça de Santos. Merecimento. 105º promotor de Justiça da Capital. Antiguidade. 33º promotor de Justiça da Capital. Merecimento. 86º promotor de Justiça da Capital. Antiguidade. 2º promotor de Justiça de Guarulhos. Merecimento. 30º promotor de Justiça de Guarulhos. Antiguidade. 8º promotor de Justiça de Mogi das Cruzes. Merecimento. 7º promotor de Justiça de Santo André. Antiguidade. 16º promotor de Justiça de Santos. Merecimento. 6º promotor de Justiça de Sumaré. Antiguidade. 3º promotor de Justiça Consumidor. Merecimento. 1º promotor de Justiça Civil. Antiguidade. 6º promotor de Justiça Civil. Merecimento. 9º promotor de Justiça Civil de Santo Amaro. Antiguidade. 12º promotor de Justiça Civil de Santo Amaro. Merecimento. 1º promotor de Justiça Civil de São Miguel Paulista. Antiguidade. 6º promotor de Justiça Criminal. Merecimento. 8º promotor de Justiça Criminal. Antiguidade. 15º promotor de Justiça Criminal. Merecimento. 24º promotor de Justiça Criminal. Antiguidade. 37º promotor de Justiça Criminal. Merecimento. 39º promotor de Justiça Criminal. Antiguidade. 59º promotor de Justiça Criminal. Merecimento. 62º promotor de Justiça Criminal. Antiguidade. 78º promotor de Justiça Criminal. Merecimento.
17º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica, antiguidade. 4º promotor de justiça de falência, merecimento. 4º promotor de justiça de mandado de segurança, antiguidade. 5º promotor de justiça de patrimônio público social, merecimento. Remoção, merecimento. Finda. Promoção, antiguidade. 1º promotor de justiça de Barretos, 32º promotor de justiça de Guarulhos, 46º promotor de justiça da capital, 6º promotor de justiça de Itaquaquecetuba, 9º promotor de justiça de Sorocaba, 5º promotor de justiça de Araraquara, 3º promotor de justiça de Presidente Prudente. Primeiro promotor de justiça de Taubaté, 10º promotor de justiça de Diadema, 4º promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos, 5º promotor de justiça de Mauá. Promoção, merecimento. 2º promotor de justiça de Caraguatatuba, 3º promotor de justiça de Itapeva, 2º promotor de justiça de Itapeva, 15º promotor de justiça da capital, 14º promotor de justiça de Mogi das Cruzes, 12º promotor de justiça de Sorocaba, 17º promotor de justiça de Santo André, 16º promotor de justiça de São José do Rio Preto, 6º promotor de justiça de Diadema, 2º promotor de justiça de Fernandópolis, 3º promotor de justiça de Itapecerica da Serra, 15º promotor de justiça de Ribeirão Preto. Entrância intermediária, remoção, antiguidade. 2º promotor de justiça de Leme, remoção, merecimento. 3º promotor de justiça de Votorantim, promoção, antiguidade, entrância intermediária. 5º promotor de justiça de Olímpia, 2º promotor de justiça de Caieiras, 2º promotor de justiça de Cajamar, 2º promotor de justiça de Embu-Guaçu, 2º promotor de justiça de Ibiúna, 2º promotor de justiça de Taquaritinga, promoção, merecimento. 3º promotor de justiça de Arujá, 1º promotor de justiça de Cajamar, 4º promotor de justiça de Cruzeiro, 4º promotor de justiça de Franco da Rocha, 4º promotor de justiça de Ribeirão Pires, 4º promotor de justiça de Taquaritinga. Estes são os cargos, então, que serão colocados em concurso. Todos de acordo? De acordo. Senhor presidente, Tem mais um. pela ordem, só na primeira observação com relação ao cargo do Dr. Olheno, eu fiquei numa dúvida na leitura. Só confirmar. Falou de cargo criminal. Eu acho que foi um erro, eu ouvi também. Eu ouvi. Só para esclarecer. Ao invés dele falar promotor, Procuradoria de Justiça Procuradoria de Difusos, Justiça. o conselheiro Eduardo falou em criminal. É transferência, exato, perdão. Foi isso. É prazo difuso, exato, perfeito. Desculpa. Obrigado, só isso. Obrigado. Muito bem. Tendo em vista que o restante da agenda diz respeito a tratativas... Pela ordem, temos não. a indicação do Procurador de Justiça. Pois não. Temos um cargo... Isso. No critério promoção e antiguidade, foi indicado o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, foi indicado para o cargo de 144º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, o colega Miguel Ângelo Chiavarelli Nogueira dos Santos, 3º Promotor de Justiça do 1º Tribunal do Júri. Todos de acordo? Ainda fora de pauta, eu peço autorização ao plenário, tendo em vista que, historicamente, não há interesse em remoção para os cargos de procurador de justiça criminal, se nós poderíamos colocar em concurso imediatamente os cargos de 94º procurador de Justiça Criminal, decorrente da aposentadoria da doutora Joiese Filomena Teoto Bufelin Salles, 76º Procurador de Justiça Criminal, decorrente da aposentadoria da doutora Dulce Maria Mônaco, hoje anunciado, e 115º Procurador de Justiça Criminal, decorrente da aposentadoria do doutor João Cláudio Colseiro. Se o plenário concordar, nós podemos colocar esses cargos também em concurso imediatamente. Estamos de acordo? Isso, primeiro fazer isso. Muito bem. O restante da nossa pauta de hoje
diz respeito a reuniões administrativas de cunho interno. Então, formalmente fica encerrada aqui a presente reunião e encerradas as gravações, até que prossigamos com a parte remanescente da nossa pauta. À tarde, né? Não. Eu passo a palavra ao secretário, doutor Rossini, que foi quem teve as tratativas iniciais com os colegas presentes. A gravação pode encerrar, senhor presidente? Eu acho que sim, né? Tá bom, porque então... não são temas suscetíveis de então registro pauta, em gravação, né? Estão extra pauta. Obrigado.